Oi, boa noite. Estamos começando aqui mais um dos nossos cultos semanais. Culto de oração, de estudo bíblico, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, nesse dia 27 de março de 2024. Terminando já o primeiro trimestre do ano e até aqui Deus tem nos ajudado, nos acompanhado, nos protegido, guiado nossos passos. E nós temos certeza absoluta de que Ele continuará assim até o final do ano. Então, eu quero te convidar agora, nessa primeira parte do culto, a ler alguns versículos que estão lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, e pensar e cantar sobre o que diz nesses versículos. Leia então aí comigo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que fizermos e tudo que falarmos, que seja em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Lá no Salmo 19 também tem um versículo que diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti. Ou seja, o que eu pensar, o que eu falar, o que eu fizer, que seja sempre do agrado do meu Deus, que seja sempre para a glória do meu Deus. Você já pensou nisso? Quão importante é isso? Quão importante é que nós tomemos cuidado com cada coisa que nós fazemos e até com o que nós pensamos. Vou te convidar então para cantar isso agora. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. Que seja essa a nossa oração. Logo depois desse cântico vem aquele outro que é bem conhecido também e que diz que Jesus é a essência do meu louvor. Também tem uma mensagem linda que diz que eu quero dar ao meu Deus muito mais do que uma canção, muito mais do que cânticos de louvor, mas o meu coração, a minha vida e tudo que eu fizer. Vamos orar cantando esses dois cânticos agora e logo depois o pastor Alex vai estar com a palavra.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estar com você nesse momento. Talvez você esteja me acompanhando pelo celular, pela TV ou pelo computador, mas estamos juntos através do reino do Senhor Jesus, que é um reino de amigos, é um reino que excede as barreiras dos templos, excede a barreira dos nossos lares, e é um reino onde está dentro do nosso coração e fora dele, num lugar e nas pessoas que assim fazem parte e reconhecem que Ele é o Senhor de toda a criação. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura, e é um prazer estar com você nesse momento. É um prazer estar dividindo um pouco com você tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado no nosso coração, tudo aquilo que Ele tem falado ao nosso coração no decorrer dessa caminhada. E estamos vivendo um momento de grandes bênçãos, um momento de agradecer muito ao Senhor, pois, como aqueles que têm acompanhado aqui as minhas mensagens, eu tenho trago aos irmãos um texto, e na verdade tenho trago reflexões sobre os textos que eu estou utilizando para as minhas devocionais diárias. E aí o estudo que eu propus e que estou trazendo para os irmãos aqui é o Evangelho de João. E aí nós estamos vendo alguns capítulos com calma, né? Estamos fazendo algumas movimentações aqui. E aí hoje nós vamos estar lendo alguns textos, alguns versículos do capítulo 3 do Evangelho de João, que é um dos capítulos mais importantes, eu vou dizer assim, do Evangelho de João, que contém o versículo mais importante de todas as Escrituras, possivelmente, que é aquele que é conhecido como a Bíblia Sagrada reduzida em um único versículo, que é o versículo de João 3, o verso 16. Mas, para iniciarmos com toda a calma, com toda a paciência, a gente vai estar começando primeiro pelo verso 1 e do verso 2. Vai estar sendo projetado na tela a minha versão, que é a versão que eu vou estar lendo nesse momento, é a NVI. Se for diferente da sua, pode ficar tranquilo, você pode estar fazendo a leitura na sua versão e estar acompanhando também simultaneamente aqui na nossa. E o texto vai estar dizendo o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E aqui nós começamos com um cenário muito interessante, irmãos, pois o texto vai dizer que Nicodemos era um fariseu. Então nós já sabemos que ele era um homem que era detentor da lei de Moisés. A partir da informação, do entendimento de que Nicodemos era fariseu, nós podemos entender que ele era um homem que se dedicava cotidianamente ao estudo da lei de Moisés, ao estudo de todos os preâmbulos, de todas as vírgulas, de tudo que estava contido na lei. E eles eram os grandes detentores dessa lei. Na época de Jesus, o grupo mais famoso de religiosos que nós podemos conhecer, que vai aparecer no texto sagrado em diversos momentos, era um grupo dos fariseus. E Nicodemos, o texto também continua no verso 1, dizendo que ele era autoridade entre os judeus. Então, se a gente tem o entendimento que Nicodemos era um fariseu, que era autoridade entre os judeus, possivelmente ele atendia ou ele estava numa escala de alto patamar de autoridade dentro dos fariseus, Então, possivelmente, Nicodemos era um homem de uma idade já mais avançada, pois, para ser liderança, ele já tinha que ter algum período de experiência. E num grupo que era extremamente exigente, como os fariseus, nós podemos entender que Nicodemos era um homem extremamente culto e extremamente conhecedor da lei de Moisés. E nós vamos saber muito melhor sobre isso nos textos mais à frente. Mas nós entendemos aqui que é algo fantástico, é que mesmo um fariseu, alguém que em momento algum estaria disposto a abrir mão da lei de Moisés, abrir mão daquilo que ele havia lido, aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia investido no decorrer de toda a sua trajetória, ele reconhece em Jesus
alguém que está ensinando ao povo da parte de Deus. E ele entende que não seria possível qualquer pessoa fazer os sinais milagrosos que Jesus vinha fazendo no meio do povo. Se não viesse da parte de Deus, se Deus não estivesse junto com ele. E aí, por mais que nós, em diversos momentos, você me escute, ou escute o pastor Marcos, ou escute qualquer outro mensageiro falando sobre os fariseus, falando sobre como eles perseguiram o Senhor, falando como eles perseguiram os discípulos, a igreja como um todo no seu início, nós vemos que existiam as exceções à regra, e Nicodemos é justamente essa exceção. Alguém que estuda a lei de Moisés e tem o coração tocado pela lei e entende que seria impossível alguém realizar todos os feitos do Senhor Jesus se não viesse da parte de Deus, se não fosse um homem enviado por Deus. E essa conversa ela vai se seguindo no decorrer de diversos versículos, mas eu escolhi particularmente ali entre o verso 13 e o verso 21, que vão ser, aí sim, propriamente ditos, o grande tema da nossa mensagem, o grande tema dessa conversa entre Jesus e Nicodemos. E é um texto interessantíssimo. E nós vamos estar lendo agora do 13 até o 16, e depois eu vou estar lendo do 16 até o 21. Mas vamos primeiro daqui, a partir do verso 13. Jesus já estava conversando com Nicodemos, e o texto vai dizer o seguinte: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí aqui nós entramos já de sola em coisas maravilhosas, irmãos, em falas extraordinárias, né? Jesus, eu acho que tem um momento que percebe que está conversando com o doutor da lei, percebe que conversa com alguém que tem uma certa cultura, percebe que conversa com alguém que tem um certo nível de estudo sobre a lei de Moisés, e tem a possibilidade de se soltar um pouco mais em seu discurso e falar de coisas mais grandiosas na conversa dele com Nicodemos. Quando nós olhamos para o versículo 13, e ele é um versículo muito pontual para nós, mas é muito interessante pensar que o Senhor está falando diretamente sobre si mesmo e sobre a sua realidade. Quando ele diz que ninguém subiu ao céu, ele está dizendo que ninguém se compara ao Pai. Ninguém pode se achegar ao Pai por própria vontade, a não ser aquele que o próprio Pai enviou, né? E esse é o próprio Jesus. Então ele está dizendo para Nicodemos: olha, não existe forma que vocês possam fazer para se achegar ao Pai. A forma que o Pai conseguiu fazer isso é através do Filho. E eu sou aquele que veio, o Filho do Homem, que é a figura messiânica que vocês tanto esperam, é o rei que vocês esperam, mas ele vai falar um pouco sobre como esse reino não é desse mundo também. E eu acho muito interessante, porque aqui ele faz uma comparação extremamente categórica, irmãos, que é fenomenal. Pois Deus escreve a história da nossa existência desde o início dela, e toda essa história se encontra no controle de suas mãos. Pois quando Jesus diz que assim como Moisés levantou a estátua da serpente no meio do deserto, e aquela estátua representava ao povo, que todos aqueles que olhassem para ela seriam curados das suas feridas, das suas mordidas, na verdade das suas picadas de cobra, ele já estava dando um sinal que em algum momento um animal seria pendurado no madeiro, só que dessa vez seria um cordeiro.
e todos aqueles que estivessem no meio do deserto e estivessem passando as dores horrendas que uma morte por veneno ou qualquer outro tipo de veneno, que é o pecado propriamente dito, poderiam olhar para aquele que foi levantado no madeiro e seriam curados do veneno que é o pecado. E Jesus já está falando nisso exatamente aqui com Nicodemos e fala sobre todo aquele que crê. E aqui nós falamos sobre fé. Jesus fala com Nicodemos não sobre as regras e as detenções que ele tanto era apegado e tanto se importava, mas sim sobre a fé. E a fé encontrada em uma pessoa. E aí nós chegamos no texto que é a Bíblia em um único versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus está dizendo a um doutor da lei: Nicodemos, vocês não podem se chegar ao Pai se não for através do Filho. Ninguém pode se chegar ao céu a não ser aquele que veio do céu. E o Filho será aquele que será levantado num madeiro para se tornar o símbolo de cura do veneno, não dessa vez de serpentes, mas do veneno espiritual, que é o pecado, que destrói a nossa comunhão, a comunhão de vocês com o Pai. E ele ama o mundo e por isso enviou justamente o Filho para ser esse sacrifício. E aí tudo isso está englobado no nosso plano de salvação, no nosso entendimento que Deus nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, que se entregou na forma de Filho, por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna com Ele. Né? E aí esse texto toma uma vida e uma proporção muito mais alta do que nós imaginávamos, irmãos, e muito mais além de tudo aquilo que pensamos. E aí o texto se segue, né? Eu vou estar fazendo a leitura aqui agora do 17 até o 19, depois do 20 e do 21 para fecharmos. E no 17 o texto vai estar dizendo o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E aí, seguindo o 20 e o 21, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E, irmãos, nós temos aqui nessa sequência, e aí já chegando, nos encaminhando para o final dessa mensagem e dessa conversa de reflexão, que já nos trouxe muito e já nos enriqueceu muito, o Senhor Jesus continua falando sobre como ele se torna esse caminho de chegada a Deus, como ele se torna esse símbolo de cura para cada um de nós, como ele se torna aquele que pode e que iria e que salvou todos aqueles que creem em seu nome, todos aqueles que estão dispostos a crer no nome dele como Filho unigênito de Deus. E também fala, e aí é muito simbólico ele estar falando isso para um homem que é doutor da lei de Moisés, sobre como eles se perderam no meio de sua trajetória e eles estão perdidos em meio às trevas. E que todas as ações que ele está fazendo e tudo aquilo que vem acontecendo e que ainda iria acontecer no meio do povo enquanto Jesus estivesse realizando ali seu ministério, seriam as ações e as manifestações da luz do Evangelho, da luz de Deus que salva os homens, mas alguns homens, principalmente alguns fariseus, decidiriam estar presos em meio às trevas. Então, irmãos, através dessa ação, através dessa movimentação do Senhor junto com Nicodemos, nós podemos compreender, nós podemos entender como a ação de Deus já vem desde o início da nossa existência, desde o início de toda a criação,
e nós temos em Jesus aquele que é levantado no madeiro, aquele que veio para nos levar aonde nós não poderíamos chegar sozinhos, aquele que se deu por mim e por você e nos trouxe e nos arrancou das trevas, na verdade, para a sua maravilhosa luz, a luz da sua salvação, a luz do seu nome, aquele que traz paz, aquele que traz luz e aquele que trouxe salvação para mim e para você. Então, que nós possamos refletir sobre esse nome que é tão poderoso, esse nome que salvou a minha vida, que salvou a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Nós estamos terminando por aqui o nosso culto de hoje e eu quero deixar só 3 observações com você. A primeira, a nossa igreja está em mês de missões mundiais. Então, se você deseja enviar a sua oferta, você aproveita agora, nesse momento que nós vamos colocar aqui o Pix da igreja, conta, tudo direitinho como você deve fazer para ajudar. Também estamos em campanha de construção, de terminar de rever algumas coisas que eram necessárias fazer no nosso templo. Você ainda pode ajudar também. Se você quer enviar seu dízimo também, tá tudo aqui, todas as informações aqui embaixo, é só você copiar, tá bom? A segunda observação é que nós teremos no domingo de Páscoa, o café da manhã pascal. Ele vai se iniciar às 8h30, aquele nosso momento de comunhão antes do culto. E a terceira observação é exatamente essa, o nosso culto da ressurreição, que vai ter início às 10 da manhã. Então, não falte, não deixe de participar, procure estar com a gente presencialmente, não só aqui pelo YouTube, tá bom? Para que você possa realmente sentir aquele momento gostoso de comunhão ali, como é bom estar juntos, unidos e comemorando, então, relembrando uma data tão especial, um evento tão maravilhoso, inigualável, a ressurreição do nosso Jesus. Nós aguardamos vocês lá. Eu vou deixar agora aqui no final uma música para você ouvir que fala do caminho de amor que Jesus percorreu aqui na terra para que nós hoje tivéssemos a salvação. Caminho de amor que só poderia ter sido trilhado por Ele. Então, gaste mais uns minutinhos, preste atenção na letra linda dessa música e agradeça junto comigo ao nosso Deus por esse amor maravilhoso que só Ele tem por nós. Tenha um bom restante de semana. Estava o mestre sozinho a orar, de joelhos muito angustiado. Seu suor se transformou em gotas do seu sangue, tudo por amar você e eu. Os discípulos dormiam, mas Jesus os acordou. É chegada a minha hora, o mestre lhes falou. Com um beijo foi traído, 3 vezes foi negado, mas ele continuou o seu caminho, caminho de amor. Jesus seguia sendo humilhado, açoitado sem nenhuma
espinhos grandes perfuraram sua santa fronte, mas ele padeceu aquela dor cruel e lhe deram uma cruz para carregar sobre os ombros machucados de tanto apanhar, mas silenciosamente ele caminhou, seguindo seu caminho de amor. Por mim e por você, Jesus sofreu até morrer. Ele mesmo escolheu se entregar e padecer, e assim trilhou o caminho da dor, o caminho de amor. Cravos em suas mãos e sobre os seus pés, pecado sobre os ombros de Jesus de Nazaré. Tudo consumado estava, a missão foi completada pelo sacrifício do Cordeiro Santo. Então a morte